O que é que está em discussão? Eu acho que é importante esclarecer que o que está em discussão aqui é mais do que um indicativo do Sindipetra RJ. Eu acho que o que está em discussão aqui é uma concepção de movimento sindical, onde nós, dirigentes do Sindipetra RJ e dirigentes da FNP, temos uma avaliação de que, na mesa de negociação, a proposta que foi apresentada pela Petrobras, ela é insuficiente em relação à pauta que os trabalhadores entregaram e em relação à expectativa depositada nessa campanha salarial. Nós temos inúmeros pontos que precisam ser contemplados nessa discussão e que, infelizmente, foram sendo perdidos pela apresentação da Petrobras. A primeira proposta e a segunda proposta, vocês lembram? Aquilo não representa uma negociação. A Petrobras apresenta um documento muito abaixo e coloca para os trabalhadores apreciarem. Quando a gente evolui no processo de mobilização, realizado, por exemplo, de 27 de outubro a 1º de novembro, e a gente finalmente tem uma proposta para negociar, que a Petrobras chama de terceira contraproposta e última proposta, já impondo na mesa de negociação o fim da negociação, para nós isso demonstra uma intransigência. Mas aí o que eu queria dizer é o seguinte: o que está em discussão aqui não é somente um indicativo de rejeição. Eu acho que a concepção de movimento sindical também está em discussão. Porque uma vez que a Petrobras diz, olha, essa aqui é a última proposta, na mesa de negociação não se avança mais. No SEST, que é um órgão do governo, não tem espaço mais para negociar. Porque o Ministério da Economia tem que cumprir uma meta do arcabouço fiscal, do orçamento da União, e não tem espaço para abrir exceção para a Petrobras como estatal. Que existem outros órgãos como a CGPAR, que existem limites de que a diretoria executiva da Petrobras ou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, não concordam com o regramento do teletrabalho, portanto não tem espaço na mesa de negociação para avançar na mesa de negociação o regramento do teletrabalho. Então o que eu queria iniciar aqui com a gente é uma reflexão sobre concepção de movimento sindical e de direção de sindicato, de Sindipetra. Nossa pauta e nossa posição e nossos indicativos não devem se pautar, se colocar em função do que o governo ou a empresa apresenta como limite, do que o governo ou a empresa apresenta como inegociável. Nós achamos que esse não é o papel do movimento sindical. O papel do movimento sindical e das direções sindicais é acolher as propostas dos trabalhadores, é tensionar a mesa de negociação para que se possa ter avanço e apontar para a categoria possibilidades. Agora, antes da gente partir para as assembleias, o que aconteceu foi o oposto. Nós tivemos um papel que a outra federação cumpriu, a FUP, de dizer que não havia mais espaço para negociação, que não dava mais, que ia caminhar para a indicação da aprovação, colocando dúvida na cabeça dos trabalhadores da sua real potência, criando uma profecia autorrealizável. Ora, não dá mais para negociar, se rejeitar tem que ter greve, como não vai ter greve, o correto é aprovar essa proposta e partir para 2024, negociar nos grupos de trabalho que acontecerão sobre plano de cargos e salário, sobre PLR, sobre teletrabalho, sobre a Petros e a MS. Ora, o papel do movimento sindical é vir para os trabalhadores e dizer, é na data base que nós temos as maiores possibilidades de fazer qualquer negociação. É no acordo coletivo de trabalho que a gente tem possibilidade de arrancar conquistas as mais profundas e necessárias possíveis. E não fora da database. E pior, numa proposta de acordo de 2 anos. Então nós achamos sim que aqui nessas assembleias que estão acontecendo hoje, porque uma coisa é verdade, nós não estamos fingindo que as assembleias de todo o país estão aprovando o indicativo da Petrobras. Mas nós estamos vendo que isso está acontecendo porque uma parcela significativa do movimento sindical, das direções do movimento sindical, estão indicando aprovação, dizendo que não tem mais caminho a ser percorrido.
e chamando de irresponsáveis quem está propondo o contrário, quem acha que a Petrobras hoje, com os parâmetros econômicos que ela tem, com os resultados financeiros que ela tem, ela não teria mais capacidade de avançar mais. Basta lembrar, Petrobras lucrou agora no último trimestre 23 bilhões e irá distribuir 17 bilhões e meio de lucro, de dividendos para os acionistas. 76% do lucro líquido vai virar dividendo. E no entanto, a soma do reajuste salarial, a soma do abono, a soma de todas as pequenas concessões que a gente está tirando, não chega nem sequer a R$1 bilhão. Então, até no ponto de vista do 2% que está sendo colocado, que vai ser descontado de nós para pagar o déficit da MS, né, do abono e dos outros ganhos, para poder ajudar no déficit, até isso está sendo tirado somente dos trabalhadores. Eu pergunto, quanto que está sendo tirado dos dividendos dos acionistas para pagar o déficit da MS, do nosso plano de saúde? Nenhum centavo. E se aprofunda ainda mais a existência da Petrobras Saúde, uma fundação privada que não faz licitação para nada, porque não é Petrobras. Pode fazer tudo sem transparência, e o resultado prático disso é a chuva de profissionais que estão ficando descredenciados, colocando a gente numa situação complicada. Eu vou desenvolver mais um pouco aqui. Nós achamos que a gente está no meio de uma batalha e sabemos que cada trabalhador vai voltar com a sua consciência. Nós sabemos também que o voto, o número dos votos, o resultado da votação, os números não falam por si só. Nós sabemos que por trás de uma votação, o trabalhador às vezes sai pensando: ora, eu sei que essa proposta não era boa, eu sei que dava mais, mas como é que eu vou além se eu tenho a FUP, a sua direção, apontando o caminho de entregar essa negociação? Se a gente tem na FNP um sindicato como o Sindipetro São José dos Campos fazendo a mesma coisa, a gente tem um Sindipetro como o Sindipetro Caxias, a sua direção, apontando a mesma coisa, quando a gente teve a esperança que fosse modificado aquele encaminhamento quando teve a eleição 2 anos atrás. O que é que a gente pode fazer também quando parte da direção do Sindipetro RJ vai vir aqui colocar limites para negociação, vai dizer que não dá para caminhar, vai dizer que não dá mais, que em 2024 a gente continua, que é irresponsável a gente forçar a barra, porque o governo não vai permitir que se avance mais nada, colocando-se uma concepção de movimento sindical que para nós é as possibilidades do governo que pauta. E outra coisa, dizendo que se não tiver greve, porque os grevistas não querem fazer greve, então não dá nada, não dá para fazer mais nada. Se eu começo a falar isso, se eu começo a apontar isso como direção sindical, é óbvio que eu vou jogar um balde de água fria na categoria. Eu acho que a gente tem que avançar aqui para entender também que essa divisão que está colocada na categoria agora é justamente porque a falta de confiança nas direções sindicais, na sua maioria, não permite outro caminho senão essa confusão de achar e de ter dúvida em qual indicativo votar. Nós, Sindipetro RJ, pelo menos por maioria, estamos lutando para que ainda haja um farol, tanto no FNP como no Sindipetro RJ, uma vez inclusive que nós somos 50% do efetivo da Petrobras e detemos 80% da produção de petróleo, o que por si só já mostra o peso que a Petrobras, que as bases da Petrobras, representadas pelo Sindipetro RJ e pelo FNP, têm no sentido de avançar. Aí se pergunta, bom, mas se a gente rejeitar, o que é que acontece? É possível avançar mais? Ora, nós achamos sim que uma rejeição colocaria um problema muito grande para a Petrobras resolver, principalmente com a base do Sindipetro RJ. Obrigaria sim voltar para a negociação. Bom, e se no final nada disso der certo? Bom, o que nós sabemos é que todos os acordos coletivos onde nós eventualmente, isso é chato, porque eu preciso de dinheiro também, preciso do reajuste, todo mundo aqui precisa,
mas em nenhum momento em que o Sindipetra RJ assinou por último, todos os acordos eles foram retroativos ao 1º de setembro e nós nunca ficamos com nenhum direito a menos. Nunca recebemos um centavo a menos do que as outras bases. Então esse exercício aqui é para nós podermos fazer a nossa avaliação individual. Então eu acho que esse problema de colocar que existe uma maioria aprovando, que existe uma indicação de 14 sindicatos da FNP, existe uma divisão porque o sindicato apontou para aprovação, a gente reconhece que isso é uma dificuldade, mas nós queremos aqui cumprir um papel de direção do Sindipetra RJ, porque a gente acha que o sindicato independente e classista não pode se pautar pelos limites da negociação nem pelos erros de uma maioria de outros sindicatos, onde essa maioria sequer é aferida, porque até uma decisão do indicativo da FUP levou 6 dias para poder sair. Então eu acho que a gente precisa avançar no sentido de rejeitar essa proposta, de construir um calendário de mobilização, sabendo dos limites, reconhecendo que a maioria das assembleias dos outros sindicatos estão aprovando, reconhecendo que já tem 5 ou 6 ou 7 sindicatos que já assinaram e que isso deve ser colocado aqui na Assembleia sim, mas nós do Sindipetra RJ estamos colocando tudo de forma transparente e colocando qual é o papel de um sindicato combativo e independente.